Neste episódio vamos continuar falando sobre super-heróis, mas desta vez sobre as suas aparições nas grandes telas. Do início do século para cá, as adaptações cinematográficas de HQs têm tomado conta das salas de cinema, e principalmente das bilheterias. Quando falamos de filmes de super-heróis, vários nomes nos vêm em mente. Batman, Homem de Ferro, Superman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Pantera Negra, enfim, vários brancos e um ou outro negro. Você está ouvindo Enquadro em Frame, e neste episódio vamos falar sobre a trajetória de super-heróis negros nos cinemas inspirados nas HQs da Marvel e da DC. Este é o 5º episódio da série Reflexões sobre HQs e suas representações. Existem debates e controvérsias sobre o marco inicial do cinema, mas de modo geral, é considerada a primeira exibição de um filme a chegada do trem na estação, em 28 de dezembro de 1985, na França, mais especificamente no Salão Grande Café, em Paris. Nesta data, os irmãos Lumière fizeram a apresentação pública da sua invenção, o cinematógrafo. No dia 6 de janeiro de 1986, apenas 8 dias depois, o mesmo filme, que tem duração de apenas 42 segundos, foi exibido no Salão Indiano, também em Paris, sendo cobrado uma entrada de R$1. Esta é considerada a primeira exibição pública comercial de um filme. Mais de um século se passou, e milhões de filmes que podem ir de 42 segundos a mais de 4 horas de duração foram desenvolvidos e lançados. O cinema avançou de formas inimagináveis. O som, as cores, o 3D, o IMAX, e continuamos evoluindo. No meio de toda essa história estão as adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema. Há quem pense que essas adaptações são algo recente, que tiveram seus primeiros passos com os filmes do Batman lá na década de 1980, e ganharam força recentemente, mas não poderiam estar mais enganados. O primeiro super-herói a chegar nas telas dos cinemas foi o Capitão Marvel, hoje conhecido como Shazam, em 1941. As aventuras do Capitão Marvel passou no cinema como uma cinesérie dividida em 12 episódios, que juntos totalizam mais de 3 horas de produção. Na época, o herói ainda pertencia à sua editora original, a Fawcett Comics. Esse formato de minissérie era muito comum na época. Já que ainda não existia televisão, as pessoas iam para as salas de exibição semanalmente assistir episódios das suas aventuras preferidas, que nem fazemos hoje em dia no sofá de casa. Outros heróis também ganharam adaptações nesse formato. Pela DC, primeiro veio The Batman, traduzido no Brasil como O Morcego, em 1943, que além de trazer pela primeira vez o detetive mascarado em live action para as telas, também foi responsável por apresentar vários aspectos famosos da mitologia do Batman que ainda não existiam nos quadrinhos, como o Mordomo Alfred e a Batcaverna. O Superman foi lançado nos cinemas em 1948, com uma cinesérie que levava o nome do herói, e teve o que podemos chamar de uma segunda temporada, chamada Superman contra o Homem Atômico, em 1950. A Marvel, que na época ainda se chamava Timely, lançou o Capitão América em 1944, propaganda a soberania estadunidense nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950, com a chegada das televisões nas casas norte-americanas, o formato de cinesérie caiu em desuso e as produções migraram para as novas telas. O primeiro considerado realmente como um filme de super-herói veio também neste período, em 1951, intitulado Superman e os Homens Topeira, lançado pelo estúdio Liberty Pictures. A narrativa e o elenco do filme continuou com as aventuras do Escoteiro Azul na série televisiva Adventures of Superman. O Super-Homem volta a protagonizar um longa-metragem em 1978, no considerado marco inicial em grandes produções de super-heróis para o cinema. O filme, dirigido por Richard Donner e protagonizado por Christopher Reeve, fez tanto sucesso que ganhou 3 continuações e um spin-off, o filme da Supergirl, que acabou marcando o primeiro filme protagonizado por uma super-heroína. O filme de 1978 chegou a receber 3 indicações ao Oscar: melhor montagem, melhor trilha sonora e melhor mixagem de som. E ainda recebeu um prêmio do Oscar de realização especial por seus efeitos visuais. A DC aproveitou muito bem a investida nos cinemas. Todos os seus filmes a partir do Superman foram produzidos pela Warner Bros., centrando as produções em um só lugar. Em 1989, eles trazem o Batman de volta para as grandes telas. Desta vez, Michael Keaton deu vida ao detetive mascarado e o longa foi dirigido por Tim Burton, que retornou para a direção do herói em mais 2 oportunidades.
O filme de 1989 também recebeu um Oscar, desta vez na categoria de melhor direção de arte. Enquanto a DC estava alçando sucessos com sua parceria com a Warner Bros., a Marvel apostava em telefilmes, ou seja, filmes lançados diretamente para a televisão. A primeira empreitada veio em 1977 com Spider-Man, sucessido de um filme do Doutor Estranho e 2 do Capitão América. A primeira investida para as grandes telas veio apenas em 1986, com o inusitado filme de Howard o Pato, produzido pela Universal Pictures. Se hoje o público geral consegue aceitar com normalidade um pato humanoide nos filmes de super-heróis, na década de 1980 não podemos dizer o mesmo, ainda mais com um filme de humor ácido e efeitos não muito bem refinados. Como já citado em episódios anteriores, o primeiro sucesso da Marvel nos cinemas veio proveniente da compra da editora Malibu. Apesar do protagonista nos quadrinhos ser um homem branco, Homens de Preto trouxe como estrela do filme o Will Smith, emplacando em um sucesso de bilheteria que resultou em mais 3 filmes, além de uma série animada e um spin-off. De 1943, com o lançamento das Aventuras de Capitão Marvel, até o início dos anos de 1990, já existiam dezenas de adaptações heróicas para os cinemas. Mas aonde estariam os super-heróis negros nessa conversa? Os primeiros filmes com protagonistas negros baseados nos quadrinhos vieram em 1997. Além do lançamento de Homens de Preto, também chegou aos cinemas Spawn, o Soldado do Inferno, e Steel, o Homem de Aço. Spawn é baseado no anti-herói das páginas da Image Comics. O filme não foi uma superprodução, tendo como seu diretor Mark Azaide-Pé, que não tem uma filmografia relevante, e protagonizado por Michael J. Walt, que também não emplacou sucessos. Já Steel foi interpretado pelo astro da NBA Shaquille O'Neal. Pouquíssima coisa do filme foi fiel à história de John Irons nos quadrinhos. Somando um roteiro fraco com a péssima atuação de O'Neal, o filme foi um grande fracasso tanto de bilheteria quanto de recepção entre os críticos. No ano seguinte, 1988, foi o ano da Marvel colocar seu herói negro nas telas. Wesley Snipes, já um grande ator na época, deu vida a Blade, o caçador de vampiros. Apesar de ser um filme de nicho, a obra deu boa bilheteria, resultando em uma trilogia, com Blade 2, lançado em 2002, e Blade Trinity, lançado em 2004. Neste mesmo ano de 2004, a DC com a Warner lançou Mulher Gato, mais um filme que foge totalmente das características da personagem nas HQs, mas ficou marcado por ser o primeiro filme de super-herói protagonizado por uma mulher negra. O filme foi um fracasso de crítica e de recepção do público. A atriz Halle Berry chegou a ganhar o prêmio de pior atriz na premiação Framboesa de Ouro, que homenageia os piores do ano no cinema hollywoodiano. O curioso é que anos antes de ganhar o seu prêmio por Mulher Gato, a atriz havia conquistado a marca de ser a primeira mulher negra a ganhar a categoria de Oscar de melhor atriz pelo filme A Última Ceia. Halle também viveu outra heroína nas telas dos cinemas na mesma época. Desta vez, adaptando os quadrinhos da Marvel, Halle Berry interpretou a Tempestade em 4 filmes da franquia dos X-Men, tendo a sua primeira aparição em X-Men, do ano 2000, e a última em X-Men Dias do Futuro Esquecido, em 2014. Apesar da personagem ser importante nos quadrinhos do Grupo Mutante, nos cinemas ela não teve um merecido papel de destaque e seguiu sempre como uma coadjuvante nas tramas. Essa falta de impacto da Tempestade no cinema não foi por acaso, e foi até centro de um episódio cruel dos produtores da Fox. Matthew Vaughn dirigiu o filme X-Men Primeira Classe, mas ele já havia sido convidado para comandar X-Men o confronto final. Em uma entrevista recente, o diretor afirmou por que rejeitou o convite. Fui ao escritório do executivo e vi um roteiro de X-Men 3. Era muito mais gordo. Eu perguntei, o que é esse rascunho? Eles disseram, não se preocupe com isso. Então o abri e a primeira página dizia, África, crianças morrendo por falta de água. E Tempestade cria uma tempestade para salvar todas essas crianças. Achei uma ideia muito legal e disse, o que é isso? Eles responderam, este é o roteiro de Halle Berry, porque ela ainda não assinou. Isto é o que ela quer que seja. E assim que ela assinar, vamos jogar no lixo. Então eu pensei, se você faz isso com a atriz vencedora do Oscar e que interpreta a Tempestade, eu desisto. O resultado é que Vogue não dirigiu o filme, Halle Berry interpretou a Tempestade tendo papel ínfimo e o filme foi um completo desastre. Mas retomando a Mulher Gato, como já dito, a personagem é totalmente diferente dos quadrinhos. Inclusive o próprio alter ego da personagem, que no filme de 2004 se chama Patience Phillips. A Selene Skyler já foi interpretada por uma mulher negra.
Isso aconteceu na série do Batman da década de 1960, na qual a atriz e cantora Eartha Kitt dá vida à vilã. No filme de 2022, The Batman, Zoe Kravitz, uma atriz negra, também dá vida a Selina Kyle nas telas do cinema. No ano 2000, um outro vilão também teve sua racialidade alterada nas grandes telas. No filme Demolidor, O Homem Sem Medo, o ator Michael Clarke Duncan deu vida ao vilão Rei do Crime, que é um personagem branco nas obras originais. Agora, um pouco de contexto de como as empresas se encontravam no mercado da década de 1990, o que também vai explicar muitas das decisões nos anos seguintes. Ambas as empresas estavam passando por turbulências no mercado editorial. Os super-heróis estavam em declínio e tanto a DC quanto a Marvel estavam fazendo investidas para incorporar outras editoras que começavam a aparecer e ganhar espaço no mercado. Já no âmbito das adaptações, a DC estava muito bem estabelecida. Após os filmes do Superman, vieram os filmes do Batman, e em 1993, a empresa começou a apostar também nas animações, iniciando com Batman, A Máscara do Fantasma. Após o fracasso de Batman e Robin em 1997, a empresa deu uma desestabilizada com a sequência de desastres, como já citados Steel e Mulher Gato. Já a Marvel não conseguiu segurar as pontas na década de 1990. Após quase entrar em falência, a sua melhor saída foi vender os direitos de seus personagens para produtoras cinematográficas. Esses direitos davam liberdade para a produção de filmes e séries. Assim, os personagens da Marvel foram se espalhando por diversos estúdios de Hollywood. Mas também foi isso que deu uma sobrevida à empresa. De olho na líder em venda nos quadrinhos, a Fox comprou os direitos da adaptação dos X-Men em 1993. E na virada do século, no ano 2000, chegou aos cinemas X-Men, o filme, dando início a uma franquia de sucesso de bilheteria, e o primeiro passo da nova fase de super-heróis nos cinemas. 2 anos depois, em 2002, foi a vez da Sony Studios, que lançou o filme solo do segundo título mais vendido na Marvel Comics, Homem-Aranha, resultando em uma trilogia de filmes dirigidos por Sam Raimi. O início dos anos 2000 foi uma série de sucessos e fracassos em ambas editoras nos cinemas. A Marvel mantinha o sucesso de X-Men e Homem-Aranha, enquanto outras produtoras que tinham direito dos seus personagens faziam filmes com a recepção menos calorosa. Enquanto isso, a DC testava filmes com personagens e histórias de menos sucesso nos quadrinhos, e só voltou a brilhar quando apostou novamente no Batman, com o lançamento de Batman Begins, que resultou em uma trilogia de filmes dirigidos por Christopher Nolan, além de produções de títulos de selos mais sérios e sombrios como Watchmen e V de Vingança, que também fizeram sucesso. Com o aumento na quantidade de produções e sucesso de filmes, a Marvel decidiu investir na Marvel Studios e produzir seus próprios filmes, mesmo sem os direitos dos seus principais personagens para serem adaptados. Foi aí que a Avi Arad, chefe do estúdio na época, decidiu fazer o filme de um personagem que não era considerado nem de primeira prateleira naquele momento, o Homem de Ferro. Na época não sabíamos, mas foi a partir deste filme que toda a indústria de blockbusters mudou. Homem de Ferro foi lançado em 2008, protagonizado por Robert Downey Jr., um ator que, assim como o personagem, estava em baixa época. A previsão da diretoria da Marvel é que o filme conseguisse se pagar, somando bilheteria e a venda de action figures de personagens do filme. Mas para surpresa deles, o filme, que teve orçamento de 140 milhões de dólares, levou uma receita de um pouco mais de 585 milhões. No mesmo ano, foi lançado o Incrível Hulk, uma parceria da Marvel Studios e a Universal Studios. Na cena pós-crédito do filme do Gigante Esmeralda, Robert Downey Jr. apareceu interpretando Tony Stark, dando início à criação do universo compartilhado que viria a se tornar o MCU. Com o sucesso iminente do MCU, em agosto de 2009, a Disney concretizou a compra da Marvel Studios pelo valor de 4 bilhões de dólares. Com o investimento da Disney, a Marvel Studios pôde produzir com a maior qualidade Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América: O Primeiro Vingador. Filmes que pareciam peças independentes, porém culminaram em Os Vingadores. Só nos 10 primeiros anos do século XXI, foram lançados 26 filmes de super-heróis baseados em quadrinhos da DC e da Marvel, 7 pelo lado da DC e 19 da Marvel. Destes 26 títulos, apenas 3 trouxeram protagonistas negros, as 2 sequências de Blade e Mulher Gato. Bom, não vou ficar aqui falando sobre a construção do MCU ou do fracassado universo compartilhado da DC nos cinemas. Nos filmes da Marvel, tivemos 2 heróis negros que começaram aparecendo como coadjuvantes.
o Jamie Rhodes, que viria a ser o Máquina de Combate, e o Sam Wilson, o Falcão. É interessante observar a semelhança entre os dois personagens. Não chegam a ser sidekicks, mas são coadjuvantes dos principais heróis destes universos, e ambos vieram de um histórico militar, Rhodes exercendo papel político maior por ser um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. James Rhodes é apresentado para o público já no filme do Homem de Ferro em 2008, e assume o manto do Máquina de Combate pela primeira vez em Homem de Ferro 2, em 2010. Já Sam Wilson demorou um pouco mais para aparecer, só foi apresentado para o público em 2014, no filme Capitão América, o Soldado Invernal. Interpretado por Anthony Mackie, Sam Wilson será um dos principais rostos da Marvel nesta nova fase do MCU. Na série Falcão e Soldado Invernal de 2021, o personagem assume o manto do Capitão América, que será consolidado no filme Capitão América Admirado Mundo Novo, que será lançado em fevereiro de 2025. O novo filme do Capitão América será apenas o terceiro do MCU, protagonizado por um personagem negro. O primeiro foi em 2008, sim, 10 anos e incontáveis filmes depois do início do universo cinematográfico. Pantera Negra chegou às telas dos cinemas como um grande evento. Finalmente, a Marvel faria um filme voltado para o público negro, encabeçado por profissionais negros, já que ele foi escrito e dirigido por Ryan Coogler. Pantera Negra realmente deu certo. O personagem virou um símbolo da luta antirracista. O longa foi um sucesso de bilheteria, além de diversas ações sociais que existiram, como por exemplo levar crianças carentes para os cinemas. Apesar de seu papel positivo na representação, o filme do herói africano não foi apenas glórias. Alguns pontos também entram em discussão. O principal deles é sobre o final do filme, como T'Challa abre Wakanda para o mundo, que ao invés de se aliar com outros países africanos, ele vai procurar parceria com os Estados Unidos e países europeus, se aliando com o mundo branco. 4 anos depois, em 2022, a sequência do filme chega aos cinemas. Com o falecimento precoce de Chadwick Boseman, outro personagem precisou assumir o manto do Pantera Negra. E foi assim que, pela primeira vez, uma mulher negra teve o protagonismo em um filme da Marvel. Shuri virou a principal heroína de Wakanda, e no filme, além de lidar com o luto e continuar o legado do irmão, ela precisou enfrentar ameaças de uma outra nação, o reino subaquático de Talocan, liderado por Namor. Os dois filmes de Pantera Negra faturaram estatuetas do Oscar, ambos em melhor figurino, tornando Ruth Carter a primeira mulher negra a conquistar o Oscar 2 vezes. Foi também em 2018, ano do lançamento de Pantera Negra, que chegou aos cinemas Homem-Aranha no Aranhaverso. Além de ser a primeira produção que trouxe o Homem-Aranha negro para os cinemas, também inovou nas técnicas de animação, fazendo diversas referências aos quadrinhos, e conquistou o Oscar de melhor animação em 2019. Diferente dos filmes do final dos anos 90 e início dos anos 2000, eles têm uma carga racial bem enraizada, seja denunciando o racismo ou trazendo signos da cultura negra e o senso de comunidade entre os seus, como a comunidade em que Miles Morales vive no Brooklyn. A animação do Homem-Aranha não traz uma discussão panfletária sobre racismo, mas você percebe a identidade negra presente no filme. O longa também traz 2 caminhos para um homem negro, coisa que pode ser problematizada. Um caminho é o homem que obteve sucesso e virou uma pessoa respeitada pela sociedade. Esse homem é fixado na figura do pai do Miles, que é policial e caminha para se tornar capitão. Do outro lado temos o tio Aaron, que seguiu o caminho da marginalidade para obter sucesso. Ele tem uma boa vida, mas se tornou vilão, e tudo que restou para ele foi a morte. E não pelas mãos dos bons moços, mas pelas mãos de um outro vilão. O nosso herói adolescente fica perdido no meio dessas 2 referências, tendo seus pontos positivos e negativos. A sequência da animação Homem-Aranha através do Aranhaverso, em alguns momentos coloca mais o dedo na ferida. Porém, toda essa dinâmica é deixada de lado quando entra a narrativa heróica, deixando clara a diferença entre os problemas do Miles Morales e do Homem-Aranha. Miles terá mais uma aventura nos cinemas, em Homem-Aranha além do Aranhaverso. Porém, por problemas de produção, como uma carga excessiva para os profissionais de animação e mudanças recorrentes no roteiro, o filme vive em adiamentos e atualmente é previsto para 2027. A DC com a Warner voltou a nos apresentar um super-herói negro nos cinemas em Liga da Justiça, lançado em 2017. O polêmico filme trouxe na composição da equipe o Cyborg, personagem que ficou famoso nas animações dos Jovens Titãs. O personagem ganharia um filme solo anos depois, porém, com o fracasso de Liga da Justiça, além de denúncias do ator Ray Fisher, que interpreta o herói, por assédio moral e conduta antiprofissional do diretor Joss Whedon, o filme foi arquivado. Um herói negro veio protagonizar outro filme baseado nos quadrinhos da editora em 2019, O Adão Negro.
Tudo bem que o personagem não é um herói, mas durante o longa ele é colocado em um espectro de anti-herói, sendo um vilão para os Estados Unidos, mas um salvador para a população de Kahndaq. O filme, que traz Dwayne Johnson como protagonista, tem várias problemáticas, para além de ser um filme de qualidade bem duvidosa. O Adão Negro retrocede em termos de representação do Homem Negro, trazendo um personagem selvagem que rejeita o diálogo para resolver todas as suas questões à base da violência. Em contraponto a ele, também é colocado um personagem negro, o Gavião Negro, que se porta basicamente como general militarista e exerce uma ideologia maniqueísta, só existe o bem e o mal, o certo e o errado, os heróis e os vilões. E no pensamento dele, os heróis são os que vêm dos Estados Unidos e o vilão é aquele que está tentando libertar o seu povo. Também é interessante ressaltar que ambos os personagens originalmente nas HQs não são personagens brancos, mas também não têm fenótipos negros, sendo alterado isso na adaptação cinematográfica. Entre a primeira adaptação cinematográfica dos quadrinhos, lá em 1941, e o primeiro protagonista negro, tivemos aí uma espera de 56 anos. Depois de alguns filmes com heróis negros, tivemos um novo intervalo entre 2004 e 2018. Aparentemente não teremos mais intervalos tão grandes para vermos negros e negras protagonizando filmes heróicos. Mas que também esteja claro que isso não é porque as empresas ficaram boazinhas e olharam para a diversidade como algo necessário, mas sim como algo rentável que veio de uma exigência da audiência. Na televisão, esse século foi um pouco mais generoso, pelo menos em números, com os rostos negros, mas isso fica como um papo para um outro momento. Você acabou de ouvir o podcast Enquadro em Frame. Este episódio faz parte da série Reflexões sobre HQs e suas representações. Essa série de episódios é baseada na minha dissertação, que o link de acesso, assim como as outras referências para a construção do roteiro, estarão aqui na descrição. Se gostou do conteúdo, nos siga nas redes sociais, @enquadro em Frame, e pense em compartilhar este episódio. Eu sou Hector Souza e fui responsável pela pesquisa, roteiro, narração e edição deste episódio. A transcrição de áudio, assim como a revisão do episódio, ficou por conta de Gabriela Ferreira. A arte de capa é de Eric Torres. Este episódio só foi realizado graças ao edital de chamamento público número 008/2023, edital Paulo Gustavo em Aracaju, audiovisual, através da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar Federal 195/2022.